Salmo 43. Assunto: considerando a semelhança da estrutura deste salmo com o Salmo 42, supõe-se que seja um fragmento erroneamente separado do cântico anterior. Mas é sempre perigoso permitir essas teorias de erro nas Sagradas Escrituras, nas Santas Escrituras. E, neste caso, seria muito difícil demonstrar justa causa para tal admissão. Versículo 1. Faze-me justiça, ó Deus. Eu posso rir da deturpação humana se minha consciência sabe que o Senhor está ao meu lado e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Quando as pessoas são contenciosas, não é surpresa que sejam injustas. Daqueles que não são verdadeiros com o próprio Deus, não se pode esperar que tratem corretamente o seu povo. Odiando o rei, não amarão os seus súditos. A opinião popular pesa para muitos, mas a opinião divina tem muito mais peso com os poucos graciosos. Uma boa palavra de Deus supera 10.000 discursos vituperiosos dos homens. Ele carrega um escudo impetuoso diante daquele cuja confiança sobre todas as coisas está em seu Deus. As flechas de calúnia caem inofensivamente com tal proteção. Charles Haddon Spurgeon. Agora, Deus não pode em justiça punir duas vezes. Portanto, vendo que Cristo foi ferido, os cristãos devem ser curados. Isaías capítulo 53. Os cristãos têm a justiça de Deus atribuída a eles, 2 Coríntios capítulo 5. Portanto, Deus deve lidar com o cristão da mesma forma com que lidará com sua própria justiça. Condensado de Nathaniel Holmes. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Engano e injustiça são companheiros benéficos, pois aquele que festeja não temerá difamar. Destes dois demônios ninguém pode nos libertar, exceto Deus. Versículo 2. Por que me rejeitas? Há muitas razões pelas quais o Senhor pode nos rejeitar, mas nenhuma delas prevalecerá de modo que Ele o faça. Ele não rejeita o seu povo, ainda que por certo tempo os trate como rejeitados. Aprenda com esta pergunta que bom é questionar providências. Aprenda com essa pergunta que bom é questionar providências obscuras, mas devemos arrazoar com Deus e não com nossos medos. Aquele que é o autor de uma provação misteriosa pode muito bem explicá-la a nós. A incredulidade cega certamente erra e analisa sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete e Ele a esclarecerá. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. A tua luz e a tua verdade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão comeu e naquele dia se tornou súdito do pecado e da morte. Isso foi a verdade executando o julgamento. Mas a luz surgiu na escuridão, raios de misericórdia atenuaram a pesada nuvem. A promessa do grande libertador foi concedida, então a fidelidade foi recrutada deste lado da graça e se comprometeu por sua concessão. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Desde então, todas as almas humildes e esperançosas as contemplam unidas e fizeram de sua união um fundamento para sua confiança e alegria. Henry Marsh. Para que me guiem, que estas sejam minha estrela a me guiar ao descanso. Sejam meus guias alpinos a me conduzir pelas montanhas e precipícios até as moradas da graça. E me levem ao seu santo monte e aos teus tabernáculos. Não buscamos luz pela qual pecar,
nem verdade por meio da qual sermos exaltados, mas para que se tornem nossos guias práticos à comunhão mais íntima com Deus. Charles A. Spurgeon. Versículo 4. Então, irei ao altar de Deus. Em direção a este altar, todos os raios de luz do favor, da graça, da verdade divina e santidade convergem desde a eternidade. E deste ponto reluzem até a alma e sobre ela, até o coração do pobre, distante e penitente, atraindo-o a esse altar onde ele encontrará seu Deus. John Offord. Deus, que é a minha grande alegria. Não era exatamente o altar em si o motivo da atenção do salmista, pois ele não acreditava no paganismo do ritualismo. Sua alma desejava comunhão espiritual, comunhão de fato com o próprio Deus. O que são todos os ritos de adoração a menos que Deus faça parte deles? O que de fato, se não concha vazias e cascas secas? Charles A. Spurgeon. Versículo 5. Espera em Deus. O lema do mundo é: um pássaro na mão, dê-me hoje, eles dizem, e leve amanhã quem quiser. Mas a palavra dos cristãos é: espero melhora. Minhas esperanças são melhores do que minhas posses atuais. Elnathan Park.